gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sei que já tem um tempinho que não tá saindo nenhum episódio, e mais uma vez eu vou ter que culpar o trabalho. Eu e Eliezer temos trabalhado muito e o tempo realmente tem ficado meio curto para a gente poder procurar as pessoas de calibre, as pessoas interessantes, para que a gente pudesse entrevistar e publicar um episódio novo para vocês. Mas dessa vez eu dei sorte, consegui encontrar uma pessoa que achei muito interessante, então vou apresentar para vocês aqui. É o Thiago Perrota. Tudo bem, rapaz? Boa noite, pessoal. Então, Thiago, a nossa história é um pouquinho interessante, né? Então, e não esquece que o Eliezer tá aí. Tudo bem, Eliezer? Tudo certo. Então, olha, o Thiago, ele escutou uma vez o nosso podcast e ele botou um comentário no site que eu uso para poder manter a informação dos livros que eu estou lendo, que chama Goodreads. E o Thiago botou um comentário lá e eu comentei de volta e a gente começou a acompanhar um ao outro. E aos poucos eu fui notando como é que o Thiago lê livro como igual gente que, sei lá, toma cerveja gelada no calor. Então, o cara lê muito e uma variedade enorme. Então, eu falei assim, eu tenho que conversar com o Thiago para entender um pouquinho mais sobre como é que ele está lendo, por que ele está lendo o que ele está lendo, e para ver se ele, de repente, compartilha algum segredo para quem está interessado em ler e não está conseguindo. Então, Thiago, primeiramente, você está falando do Rio de Janeiro, correto? Isso aí, da capital. Beleza, então, olha, para o pessoal que depois vai checar e vai entrar no Goodreads e vai olhar o seu perfil, você está fazendo tipo, que eles chamam o challenge, né, o desafio do ano, que é ler 84 livros no ano de 2015. Eu também estou fazendo o desafio, né? Acho que o meu desafio, se eu não me engano, são 70 livros para esse ano. Você colocou 84 livros. Eu falei assim, quando eu olhei isso, eu falei, nossa, esse cara vai conseguir ler 84 livros? Bem, nesse exato momento, você acha que está com 40 livros já, que você já leu. Então, está quase na metade. Isso. Mas também, graças a um tempinho de férias no início do mês, né? Então, acho que deve dar a meta de 84 direitinho, porque vai tendo aula, diminui um pouquinho o ritmo, então aproveitei para adiantar bastante no começo, mas a ideia é essa mesmo, tentar fazer o desafio todo. Mas então, me fala, a primeira pergunta que eu tenho é o seguinte, por que 84 e por que tantos livros? Então, essa é uma longa história. Eu sempre gostei bastante de ler. Desde o ensino fundamental, tinha uma biblioteca na minha escola, então eu costumava ler bastante e tudo mais. Só que eu fazia isso de forma não estruturada. Eu ia lá, se tivesse alguma coisa que achava interessante, eu pegava. Só que nem sempre eu achava algum livro que me interessava. Então, de vez em quando, eu ficava muitos períodos sem ler, muitos períodos lendo. Não era uma coisa muito regular, estruturada. Aí passou no ensino médio também, mais alguns livros, vez ou outra descobrindo uma coisa nova. Até que, em 2012, por acaso coincidiu quando eu entrei exatamente na faculdade, eu descobri o Goodreads. Eu não lembro mais como que eu descobri, provavelmente eu estava nessa de querer estruturar um pouquinho as coisas que eu lia, aí eu acabei descobrindo ele, porque na época, em 2011, eu tinha descoberto uma coisa parecida, só que para filme e série, tem um site que é o Filmou. Você marca os filmes e séries que você já viu, que você quer ver e tudo mais. Aí depois que eu usei ele um tempinho, eu descobri o Goodreads. Talvez procurando uma coisa parecida também para livros. Aí desde que eu descobri ele, e eu passei a usar um tempinho, no começo é aquela história de tentar encontrar tudo que você já leu para marcar no site, ter uma noção de tudo que você já pôde ter lido e tudo mais. Aí depois eu passei a usar ele como uma espécie de planejador do que eu ia ler também. Encontrar livros interessantes. Quais livros que eu quero ler esse ano, no próximo ano? Aí, depois de talvez um ano usando, eu percebi que o Goodreads já fazia bastante parte da minha vida, assim. Sempre que eu queria ler alguma coisa, queria procurar um livro novo, eu sempre recorria a ele. Não era mais só uma espécie de hobby para marcar o que eu já li. Era realmente, vou deixar tudo marcado, as coisas que eu quero ler e tal. Aí eu realmente passei a ficar com uma leitura mais ou menos estruturada. A cada mês, pelo menos, uns 1 ou 2 livros, dependendo
se era uma coisa mais técnica ou se era mais uma literatura. E ficou assim, eu consegui manter um ritmo. Claro, alguns períodos de prova na faculdade ou alguma coisa assim, eu lia menos. Quando era férias, sempre dava mais tempo de ler. Mas o lado bom disso tudo é que deu para ficar estruturado. E aí, depois de bastante tempo utilizando, 2012, 2013, agora estamos em 2015, o Goodreads sempre teve essas challenges, né? Para você setar quantos livros você acha que vai ler no ano. Eu sempre fui bem pouquinho, tipo uns 20, acho que depois talvez uns 30 e pouco. Aí ano passado eu consegui aumentar bastante a minha curva. Eu acabei ganhando um Kindle, então isso me ajudou bastante a ler mais quando eu não estava no computador. Eu sempre li pelo celular, muito. Eu tinha um daqueles Nokia, smartphone, que tinha teclado QWERTY e tudo mais, nem vende mais. Dia tudo touch. Aí, quando eu descobri tinha um aplicativozinho que lia arquivos em formato FB2, que é como se fosse um TXT, só que estruturado em parágrafos. É uma mistura de TXT com HTML, mas é basicamente só texto. Quando eu descobri esse aplicativozinho, foi meio que na época que coincidiu com o Goodreads. Então, um alimentava o outro. Descobri um novo livro, ali um pouquinho no aplicativo. Foi muita sorte assim, de ter descoberto as duas coisas ao mesmo tempo. Aí depois eu tinha evoluído para o Android. Então também, o Android já tem um monte de aplicativo. Aí quando veio o Kindle, realmente aumentou bastante a minha leitura. Aí quando eu percebi, ano passado eu consegui ler, acho que foram uns 50 livros em torno disso. Então eu pensei, esse próximo ano, que agora, 2015, eu acho que eu posso tentar aumentar a minha meta um pouquinho, vendo o que vai dar. Aí eu devia ter colocado talvez uns 60. Eu achava que era muito, que eu não ia conseguir ler. Então era um desafio, assim, se conseguir chegar a 60, tá bem legal. Mas aí, quando eu vi que eu estava lendo bastante no início do ano, por causa das férias, eu acabei de ver que, vamos tentar aumentar mais um pouquinho. Aí eu não lembro porque eu escolhi esse 84, acho que foi o dobro do que eu li ano passado, foi isso. Acho que eu li uns 40 e pouco. Aí, vou colocar o dobro, vamos ver no que vai dar. E por enquanto, estamos indo. Não, cara, quando eu bati o olho naquilo, porque o lance do desafio, eu comecei a fazer o desafio, acho que tem 3 anos que eu faço. Acho que são 3 anos. Mas eu comecei como uma forma de me forçar a ler mais, né? Então, por exemplo, eu passo o dia inteiro na frente do computador e tem muitos períodos assim que eu passo muito meu tempo lendo. Se não é notícia, porque como eu estou na frente do computador, então tem o Twitter, tem coisas assim passando notícias, ou às vezes eu estou lendo algum manual, estou lendo alguma referência sobre programação e coisas assim. Então eu quase não tirava tempo para ler livro mesmo assim, sabe? Por prazer, por lazer e tal. Então o lance do desafio foi uma forma de me forçar a alcançar uma meta e indiretamente me forçar a ler mais. E tem um cara que trabalha com a gente lá na Red Hat e ele lê muito também. E eu lembro que no ano passado, acho que ele colocou 60 livros. Eu falei assim, vou botar 60 livros também. E no final eu li mais, eu fui além da minha meta. Não, aliás, desculpa. Eu acho que quando eu criei a minha meta, eu coloquei 30. Mas aí quando eu vi que o cara tinha 60, eu falei, se ele pode, por que eu não posso? Aí eu botei também 60. Eu falei, eu vou além. Aí eu li 60 e alguns livros, eu acho, no ano passado. Aí esse ano eu falei, vou botar 70. Mas aí quando eu vi o seu, cara, 84 livros, eu falei assim, nossa, será que eu vou ter que tentar fazer algo para ultrapassar ele também, né? Então, a minha próxima pergunta para você é o seguinte. Eu acho que não tem, talvez isso não tenha muito a ver, mas me parece que, na maioria dos casos, as pessoas que leem muito quando são adultos é porque, de uma certa forma, eles já liam quando eram menores, né? Quando eram criança ou na adolescência. Qual é o seu passado? Qual é a sua história com livros? Você sempre leu? Isso que eu falei faz sentido ou não? Faz um pouquinho de sentido até. Eu diria que é muito difícil uma pessoa pegar da noite para o dia e ler bastante. É um exercício que vai crescendo com o tempo e quando você vê, já vira uma rotina. Então você acaba lendo assim, mais por prazer. Eu quero uma dificuldade, ler isso tudo. Então, no meu caso, quando eu estava lá para o ginásio, não sei nem se fala mais ginásio hoje em dia, aquele período entre 5ª e 8ª série, tudo mais. Tinha uma biblioteca na minha escola e os professores
Uma professora, na verdade, ela inventou uma espécie de professor de português, né? Uma coisa do tipo que os alunos tinham que ler livros e escrever resumos. Sabe? Todo mundo vai ler um livro, vai escrever um resuminho, bom para treinar, né, naquela época, sexta série e tal, escrever, e fazer rodízio com os alunos. Tinha talvez uns 30 alunos na turma e uns 40 livros que ela selecionou. Aí a ideia era que cada semana, ou então cada 2 semanas, uma coisa do tipo, os livros eram meio finos, né? Os alunos liam, resumiam e depois trocavam entre si. Você já leu esse? Eu quero esse aqui, então vou trocar. Aí, essa eu diria que foi a minha primeira exposição assim, a leitura mais contínua, mais intensiva, digamos assim. Mas naquela época também, justamente quando eu não estava acostumado, era uma coisa entre prazer e obrigação. Não vou dizer que era completamente prazer, mas com o tempo, depois você ia lendo, você percebia que era realmente legal, não precisa tratar aquilo como uma obrigação. Aí eu fui realmente gostando. Aí depois que acabou esse desafio, aí eu mesmo comecei a pegar na biblioteca da escola, descobri alguns livros e ia lendo. Naquela época, em geral, livros de literatura, assim, infantis ou infanto-juvenis, e vez ou outra eu também li algum livro de inglês, que naquela época estava aprendendo tudo ainda, então um pouquinho de cada lado. Aí, depois disso, uma nova biblioteca, né, no meu ensino médio. Só que a biblioteca do ensino médio não é como a biblioteca do ginásio. Tem muito livro de matemática, de física, coisas bem técnicas. Então não tinha muito livro de literatura, assim. Eu lembro que eu li lá os primeiros volumes do Harry Potter, por acaso tinha. Também tinha 1 ou 2 livros do Dan Brown, aquela série que tem o Robert Langdon, o Código da Vinci, esses livros. Mas além desses, pode ser que tenha um ou outro que eu não lembro agora, mas não tinha muitos livros de literatura. Então acabou que talvez eu tenha lido menos no ensino médio do que no ensino fundamental por causa disso. Eu não lia muito digitalmente, era mais uma coisa assim, só fisicamente. Então, ou tem na biblioteca ou não tem. Se não tivesse, eu acabava não lendo. Aí depois que eu entrei na faculdade, que veio o Goodreads, veio os aplicativos para smartphone, aí eu comecei a ler bem mais e foi isso, estruturando e tal. Então acabou que foi uma evolução assim, bem natural e bem, talvez, sorte, coincidência dessas tecnologias todas se encontrarem, né? O Goodreads, junto com um aplicativo, junto com um livro ou outro que algum amigo me indicava, porque também tem essa, mesmo que você queira ler muito, é difícil você escolher, o que eu vou ler agora? Quando você começa a ler uma série, é tranquilo. Vou começar a ler Harry Potter. Tem 7 livros, então você tem tempo suficiente para terminar tudo. Eu acabei, e agora, o que eu vou ler? Aí você, assim, escolher um novo livro para começar, seja de série de livros ou não, é uma tarefa difícil. Começar sempre é a parte mais difícil. Às vezes, eu sempre observo isso quando eu leio também. Porque o Goodreads, outra coisa que ele faz você pode traquear o seu progresso dentro de um livro. Você marcou a porcentagem que você está lendo ele, ou a página que você parou. Você pode fazer isso a qualquer momento, dia a dia. Então, uma coisa que eu observo muito, pelo menos no meu caso, eu acredito que outras pessoas também, observando rápido, assim, parece que outras pessoas também são parecidas. É que no começo é muito mais lento para ler, às vezes, tipo, uma semana para ler 20% do livro, coisa bem demorada, mas depois, quando você já pega o estilo do livro, a ideia geral dele, às vezes você lê metade dele em 2 dias. Então, para uma pessoa que não está muito acostumada a ler, tem esse desafio, mais o de não estar acostumada a ler. Então é realmente difícil começar, mas depois que você começa e vai pegando o jeito, eu acho que é bem natural você querer ler mais e mais. A minha história, né, e eu lembro até assim que eu tinha comentado isso, eu acho que não foi nem num episódio não, mas foi em um artigo que eu publiquei. Então, tem uma pessoa que chama Ronaldo Ramírez, que ele botou até um comentário para mim no Twitter, ele estava falando assim, eu não sei como é que você leu tanto livro e tal, e aí eu falei para ele, um dia desses eu tenho que contar para você como que eu fiz isso. Mas, para mim, o que aconteceu foi que, por eu ler tantas coisas técnicas, eu não estava conseguindo achar, assim,
eu estava meio que saturado e eu não conseguia achar o tempo ou o interesse para ler nada de lazer, né? Então, mas uma vez que eu me forcei a ler, hoje em dia é como se fosse a minha terapia. Então, todo dia, na hora do almoço, eu paro, né? Eu trabalho de casa, certo? Então, eu tiro a hora do meu almoço, aí eu vou para a cozinha, esquento a minha comida, e aí, com o meu livro do meu lado, é a hora que eu leio. E hoje eu sinto, Thiago, que se eu não faço isso, se eu não paro para ler na hora do almoço, eu fico estressado, sabe? Eu fico cansado e eu noto a diferença. Então, para mim, a leitura agora é uma coisa que, além de ser um prazer, é uma terapia, né? Que me ajuda a relaxar. Né? É bem relaxante. Cara, eu acho que o que as pessoas que estiverem escutando o podcast, forem lá no seu perfil do Goodreads, eles vão ver o seguinte: tem uma miscelânea bem interessante de livros, mas me parece que ultimamente você está focando muito em livro técnico. Então tem bastante livro técnico lá, e eu quero até falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas então primeiro, antes de eu fazer essa pergunta do assunto técnico, como é que você encontra os livros? Porque você tem uma variedade muito grande e você tem assim acesso aos livros bem interessantes, e eu, por não morar no Brasil, tenho 20 e tantos anos, eu nem sei assim, se isso é uma coisa difícil de fazer ou não. Então, de onde que vêm os seus livros? Como que você consegue os seus livros? Em geral, eu procuro primeiro sempre na biblioteca da minha faculdade. Quando tem lá, é tranquilo. Eu não lembro agora, mas eu devo ter lido talvez uns 5 ou 4 livros que eu encontrei lá. Mas é aquela mesma história do ensino médio. Não tem muito livro de não técnico, né, em biblioteca de universidade. Então, em geral, eu encontro as coisas pela internet. Alguns livros que a gente acha, eles realmente são disponíveis, ou por esforço da editora, ou por esforço do autor. Tem um muito bom que eu li, por exemplo, era o The Art of Community, do John Bacon. Uhum. Ele mesmo disponibilizou o livro dele no site e tudo mais. Outros não são disponíveis de uma forma gratuita. Então, dependendo de como for, em geral eu procuro primeiro encontrar livros que são disponíveis. Agora, quando não é disponível, às vezes eu acabo procurando pela internet e baixando mesmo. Hoje em dia, isso não era verdade há alguns anos atrás. Mas hoje em dia, praticamente tudo que a gente quer encontrar tem na internet de alguma forma. Beleza. Então, como eu mencionei antes, né, você tem lido muito livro técnico e a variedade é o que realmente me interessa, porque nesse exato momento você está lendo um livro sobre Scala, né, aquela linguagem de programação Scala. Mas, se eu não me engano, teve um tempo atrás, aí você também estava olhando coisas, acho que era Ogre 3D, alguma coisa de fazer, de mexer com gráficos, né? Isso, computação gráfica, rendering. Isso, exato. E tem assim bastante livros aqui que são assim relacionados a como ser um melhor programador, ou tipo assim, eu tô vendo até agora, tô olhando aqui no seu status, tá dizendo assim 150 perguntas e respostas para você fazer uma entrevista, né? Perguntas de programação para você se sair bem numa entrevista. Então, a minha pergunta é o seguinte: qual é o seu processo de ler um livro técnico, igual o de Scala? Você lê aos poucos e vai praticando, ou você lê o livro de uma forma assim direta e sem parar, porque o livro é mais como uma referência para você? Qual é o processo para você ler livro técnico? Essa é uma ótima pergunta. O processo não tem um só, depende muito do meu interesse e, assim, do que dada a tecnologia ou o assunto tem a ver com a minha vida. Por exemplo, alguns assuntos eu leio porque eu realmente uso no dia a dia e então é provável que vai melhorar a minha experiência de alguma forma. Digamos, fazia um tempo que eu já li alguns livros sobre Mac, sobre Vim. Então, esse tipo de livro que envolve coisas que eu tendo a usar no dia a dia, geralmente eu leio e vou testando. Aprendi um comando novo de como fazer tal coisa no IE. Vou testando. E é sempre bom, quando você vai completando algumas etapas, digamos, de 20% do livro, você fazer uma espécie de revisão.
anotar as coisas assim que você... Como um resumo, né? Um resumo incremental, para quando você terminar um livro, depois olhar novamente e realmente fixar. Porque, às vezes, mesmo que você leia e pratique, se você não volta a ver o que você aprendeu depois de um tempo, você acaba esquecendo. Isso não tem como. E depois de um tempo você percebe que você realmente esquece. Por mais que você realmente queira lembrar, passa 2 semanas e você não rever, você se esquece. Então, esse é um tipo de coisa que dá para testar. Tem outras coisas que eu leio, mas que não necessariamente eu vou usar agora, digamos assim. Não sei se eu lembro de algum exemplo de... tem alguns exemplos. Por exemplo, linguagem de programação. Eu estou ultimamente lendo sobre uma linguagem ou outra, vendo os dados bons, os dados ruins. Por exemplo, as 2 últimas que eu vi foram OKML, que é uma linguagem funcional, e Haskell, também outra linguagem funcional. Essa é funcional pura. Essas 2 linguagens, isso aqui é um pouquinho mais técnico, né? Não é necessariamente livros, mas em programação, esse mundo de linguagem funcional, ele é um pouquinho... Eu diria beta, não. É um pouquinho assim, não é mainstream. Ele tá meio... As pessoas que estudam isso fazem mais por hobby. Não é muito usado como outras linguagens estruturadas, como C++, Java. Então, se eu estou lendo sobre uma linguagem funcional, é porque é interessante e eu aprendo outra forma de pensar sobre como resolver problemas. Só que talvez eu não use isso no meu dia a dia, na minha faculdade, no meu trabalho. É bem provável que muitas dessas linguagens talvez eu nunca reveja. Mas o fato de eu ler sobre elas, ter visto como é uma forma diferente de organizar toda a lógica, a sintaxe, a semântica da linguagem, isso acaba, digamos assim, contribuindo para o pensamento geral de programador. Porque no caso da minha área de formação computação, então, para mim é vantagem porque eu estou sempre aprendendo outras formas de pensar, não só as principais e tudo mais. Então, para esse tipo de livro, sobre algum assunto que não é muito... que talvez não se use muito no dia a dia, eu geralmente leio e vou praticando menos. Quando é de programação, especificamente, é fácil. Você lê, logo o teste que você leu. Eu aprendi como é que faz um loop nessa linguagem, posso testar isso. Mas quando é alguma tecnologia que não seja de programação... por exemplo, rendering, né? É um exemplo. Eu estava lendo um pouquinho um livro de SFML, que é uma bibliotecazinha meio que junta OpenGL, input, para fazer games. Eu provavelmente não vou usar isso no meu dia a dia. Então, às vezes eu só leio para entender como é que a biblioteca é organizada, como é que tudo se encaixa, para entender como é que as coisas funcionam. Então, resumindo, tem alguns exemplos que dá para você ir testando aos poucos, e você deve testar aos poucos para aprender a fixar. Tem outros exemplos que talvez não sejam tão úteis. Esses exemplos eu tendo a ler e praticar bem menos. Às vezes nem praticar, só ler mesmo, dependendo do que for. E você é do tipo de pessoa que, a partir do momento que você vai lendo e você, né, você falou, por exemplo, que chega em certas partes do livro, você para poder testar, né, o que você aprendeu, o que você sabe. Você vai anotando, você anota as suas coisas, assim, a partir do momento que você vai lendo? Eu geralmente anoto bastante. Isso às vezes tem até ser um problema, porque a quantidade de informação que se acumula é muita. Então eu sempre tento repensar como organizar essa informação e, assim, é muito difícil encontrar uma forma que funcione para tudo. Então, em cada caso, eu organizo de um jeito. Às vezes, o que eu gosto de fazer é pegar um livro, ou então uma parte do livro, e escrever um post no meu blog sobre um resumo, ou às vezes um mini tutorial, que serve tanto como referência futura para mim, se eu precisar ver aquele assunto de novo, e tanto assim, escrito de uma forma que, se alguma outra pessoa ler, ela vai entender, ou pelo menos ter uma noção de como aquilo funciona. Outra forma de compartilhar, às vezes, é você criar algum projeto. Esse projeto pode ser alguma coisa grande, o suficiente, a ponto de você poder criar um repositório da vida e poder compartilhar, ou às vezes um mini projeto mesmo, só para em forma de código e tudo mais. Essas coisas, assim, que dá para fazer mini projetos, geralmente vou arquivando, pelo menos por um tempo. Quando depois não fica muito relevante, eu acabo deletando. Mas, em geral, eu tento fazer bastante anotação. Tem um sistema de organização bastante legal que se chama OrgMode. É uma espécie de extensão, assim, para Emacs.
O Emacs, para quem não sabe, é um editor de texto geralmente disponível para Linux, mas tem para todas as plataformas hoje em dia. Então, o pessoal que usa muito Emacs, eles criaram esse org mode, é uma espécie de organizador universal da informação. Você pode fazer tópicos, subtópicos, colocar tags, to-do lists, tem assim, tudo que você imaginar de organizar a informação, o pessoal que criou isso tem lá. É provável que talvez não tenha uma forma tão fácil de configurar. Pode ser que você tenha que mexer um pouquinho com Emacs Lisp para configurar do jeito que você quer, mas tem tudo lá. Então, durante um bom tempo, eu guardava tudo que eu lia nesse formato de org mode. Então, ficava um monte de informação guardada. Só que depois de um tempo, eu fui vendo, caramba, é muita informação, o que eu faço com isso? Esse pessoal do org, eles realmente sabem que pode acontecer isso. Então, se você realmente quiser e achar que a informação vai ser útil, é muito fácil, assim, vou dizer muito fácil. É fácil você arquivar e separar direitinho. Só que aí eu fui percebendo, muitas das coisas que eu anotava, foi muito bom ter anotado enquanto eu estava lendo. Porque, assim, de repente, uma semana depois eu voltava nessas notas e, lembrei disso, daquilo, aquela história, processo de fixação. Só que depois de um mês, 6 meses, você olha de novo para as suas anotações, você percebe que talvez você não precise daquilo. Então, assim, sempre repensei muito esse processo de arquivar, de como organizar a informação. Eu cheguei à conclusão de que o melhor que você pode fazer é, enquanto você estiver lendo sobre um assunto, você cria uma espécie de anotação sobre o que você está lendo. No meu caso, eu tendo a usar muito esse org mode. Às vezes eu uso o caderno mesmo, papel. Mas o importante é uma forma que seja fácil acesso e que você provavelmente vai usar depois. Assim, depois no curto prazo. Aí depois que passou um tempinho, se você vê que não vai mais usar aquilo, provavelmente não vou mais ler sobre, não preciso mais desse resumo do Scala, porque é fácil achar na internet, digamos. Você não precisa da sua anotação específica. Então, o que eu tento fazer é deletar. Porque depois de um tempo, quando você tem muita informação e você percebe que você não vai usar, acaba mais te atrapalhando do que te ajudando. Assim, você perde mais tempo organizando a informação do que escrevendo informação nova, sabe? Então, minha conclusão geral e recomendação para quem for ler livro técnico, enquanto você estiver lendo, faça um conjunto de anotações, de preferência o mais isolado possível, assim, não misturar um assunto com o outro, deixar bem separado cada coisa, e vai criando anotação. Depois, se você vê que não precisa mais, deleta. É melhor você... Assim, só deleta se você souber que você pode achar depois. Por exemplo, linguagem de programação é fácil. Você pesquisar na internet, tem muitos resumos, muitos tutoriais, referências. Você sabe o que vai achar depois, como fazer tal operação na linguagem que você quer. Mas se for uma coisa que você anotou, você acha que não vai encontrar tão fácil, você arquiva. Sabe? Então, é um equilíbrio entre arquivar e não arquivar. Mas, em geral, é melhor não arquivar para não ter dor de cabeça. Quando chega no ponto que você está mais perdendo tempo organizando a informação do que criando informação, é melhor deletar. Eu não sei se eu fugi muito do assunto. Não, tá certo. Não, isso mesmo. E faz sentido. Eu dei uma olhadinha, eu brinquei. Eu também uso o Emacs, tá? Esse é meu editor. E eu já cheguei a brincar com esse org mode também há um tempo atrás. E depois eu vou até botar um link pro pessoal ver que quando você criou um vídeo no Vimeo mostrando como que você usa o Emacs mais o org mode para poder criar o seu blog post. Né? Quando você quer criar um post novo no seu blog usando o WordPress, eu vou mostrar pro pessoal depois. Tem um vídeo que você botou lá, ficou bem bacaninha. Cara, dentre esses livros todos aí, eu vi que tem um livro de budismo também que você estava lendo. Aham. Esse tipo de livro, o que eu chamo de, assim... Vou pegar um livro completamente fora da minha realidade, assim, completamente fora da minha zona de conforto, de um assunto que eu não tenho ideia do como é que seja, e vou ver como é que é. Esse foi um exemplo desse livro, de livro desse tipo. Às vezes eu faço isso também com alguma coisa de computação também. Vou pegar uma tecnologia que eu nunca vi, ver como é que funciona. Por exemplo... um tempo atrás, um livro de OpenBSD. Nunca mexi muito com BSDs, de um tempo atrás. Aí, vou ver como é que é o sistema, só Linux e tudo mais. Às vezes eu faço isso para assuntos diversos. De religião, eu geralmente não leio muito. Esse daí foi um ponto fora da curva.
mas eu faço muito isso, de pegar um livro assim completamente fora da minha realidade. Minha realidade, que eu digo, é mais computação, né, informática. Eu gosto muito de fazer isso com livros de psicologia, ou psicologia social, essas coisas assim de estudar comportamento humano, o processo de aprendizado, ou o processo de relação. Eu acho bastante interessante você pegar um livro assim que você não tem nada a ver com a sua área e dar uma lida. Bem, olha, tem bastante coisa que eu gostaria de conversar com você, mas eu acho que chegou a hora da gente partir para o nosso top 5. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Elias, você que ficou calado o episódio todo, você que manda. O motivo de eu ter ficado calado foi bastante especial, porque um tempo atrás eu tinha o hábito de leitura, quando eu trabalhava no antigo emprego, assim, aí eu aproveitava o horário de almoço, né, como eu ficava lá na empresa, almoçava lá e depois lia. Então hoje é um negócio que eu não tô tendo, porque hoje quem tá fazendo o almoço sou eu. Mas aí eu tava anotando todas as coisas aqui, por isso que eu prestei atenção o tempo todo. Mas vamos lá, falando no top 5, acho que livros vai ser uma coisa fácil, né, para o Thiago falar aí pra gente, então acho que a gente pode começar por livros. Qual seria o seu top 5 de livros? Fácil e difícil, né? Porque quando você acaba lendo bastante, é difícil você escolher os que são os melhores. Mas, bom, vamos lá. Eu diria os 2 primeiros foram os que eu citei, né? Que por acaso eu li esse ano, mas que eles realmente são livros muito bons para um período de 4, 5 anos. Então, Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman, e o Ready Player One, do Ernest Cline. Esses 2 são os primeiros. Aí, outros que eu me lembro, assim, são livros de séries. Série que eu digo tem trilogia, que tem mais de um, né, episódio. Dos que eu gostei muito de ler foram, na ordem que eu li, o Harry Potter, da Rowling, né, são 7 livros, rende bastante tempo de leitura, e foi, por sinal, a primeira série de livros que eu li. E depois que eu li ele, que eu comecei a me interessar mais por livros de literatura. Livros de literatura que eu digo mais infanto-juvenis / juvenis. Porque antes eu só lia mais livro infantil, quando eu estava no ginásio. Então, Harry Potter me ajudou bastante a me interessar por esse tipo de coisa. Depois, um que eu não posso deixar de falar, é o da série do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Ele é um escritor sensacional. Eu recomendo essa série para todo mundo. Assim. Ela é bem caótica, assim, nonsense. Então, sai um pouquinho da nossa zona de conforto, de achar que é previsível o que vai ser escrito. Não é previsível, ele inventa um monte de coisa. Então, é bem legal. E outra série que eu terminei recentemente, que também achei bastante boa, é a do Percy Jackson, não sei como é que se fala o nome dele, acho que é Rick Riordan. Eu me foquei nesses 5 porque eu posso falar muito mais, mas senão a gente não vai acabar nunca. Eu diria que esses 5 aí são, assim, recomendados em geral para todo mundo, nada de muito específico, e são boas leituras. Bacana, excelente a lista. Bom, agora partindo para um pouco diferente, né, em termos de música, assim, o que você costuma ouvir? Música, em geral, eu sempre gostei bastante do gênero rock / pop rock / heavy metal, digamos assim. Então, bandas que eu ouço com boa frequência, assim, que eu me lembro agora, são Coldplay, Maroon 5, Foo Fighters, Linkin Park também. Linkin Park foi a primeira que eu ouvi desse gênero. Bullet for My Valentine. Eu diria que essas são, assim, os top dessa categoria. Tem um que eu gosto bastante também, que está fora da categoria rock, é o Eminem. Ele é mais hip hop, rap e tal. E uma coisa bem ponto fora da curva, assim, mas que eu também gosto bastante, é da Taylor Swift. Então, vai fazer um gênero mais country / pop. Bacana, seleção muito boa. Inclusive, o Linkin Park é uma banda que
E eu tenho um apreço assim especial, eu pus até uma foto esses dias no Instagram. Coloquei toda a minha coleção. Eu tenho quase todos os CDs deles, inclusive eu tenho dois de quando eu fui assinante lá do fã-clube deles lá, então é uma banda que marcou assim muito minha vida. Eu tenho costume de lembrar as coisas em termos de música, e o Linkin Park é uma das coisas que me faz lembrar grande parte assim da minha vida. Muito bacana a seleção, assim, muito boas bandas. Agora, mudando de bandas e músicas para filmes, o que você falou que usava, né, aquele outro site para poder organizar, né, os filmes? Isso, era o filme dele, também é maneirinho. Primeiro, filme de série também, que nem livro. As séries que eu mais gostei de ver de filme foram do Harry Potter, a do Star Wars. Star Wars certamente é uma das primeiras, assim, que eu mais gosto. A segunda que eu mais gosto é a do X-Men. Eu falei Harry Potter. E Senhor dos Anéis também, não posso deixar de dizer. Acho que essas são as séries de filmes assim que eu mais gostei de ver. Agora, para variar um pouquinho, para falar filme não série, me vem à cabeça. Eu achei sensacional quando vi, não esperava que seria tão bom quanto poderia ser. É o Bastardos Inglórios. É um filme, na época da Segunda Guerra, dirigido pelo Tarantino. E tem vários atores conhecidos até, mas o que eu gostei bastante do filme, além da história em si, que não vou falar para não dar spoiler, é que eles misturaram bastante línguas no filme. Então tem gente falando francês, inglês, italiano. Assim, um dos poucos filmes que eu vi que tem várias línguas misturadas. E é legal de ouvir. Eu vi esse filme na época que eu estava aprendendo um pouquinho de alemão, então dava para identificar mais ou menos algumas palavras, achei bem legal. Eles são poucos os filmes que são várias línguas ao mesmo tempo. Outros filmes assim, sozinho, sem série. Assim. A Origem também é um filme muito bom, bem viajante, assim, estilo Douglas Adams, no sentido de mexe com a sua cabeça o que acontece no filme. Clube da Luta é um filme um pouquinho, digamos assim, revolucionário, talvez. Ele tem umas ideias, o ator principal tem umas ideias bem radicais e, bom, essas ideias acho que mexem bastante com quem assiste o filme. E só para não ficar muito grande, eu diria que o último seria A Procura da Felicidade, com Will Smith. É um filme que tem uma história de vida, uma lição de vida muito bonita. Olha, eu vi todos esses filmes que você mencionou aí, e eu tenho que mencionar, primeiramente, que o filme do Tarantino, ele realmente é muito bacana. O que você falou, que tem vários idiomas sendo falado, né? Então, eu achei bem bacana como que ele conseguiu juntar um elenco de atores que combinou tão bem no final e que falam essas... eu não lembro o nome dele agora, Christopher Waltz, eu acho que esse é o nome do cara que até ganhou o Oscar, né? Ele falando em francês, depois falando em alemão, depois falando em inglês, falando em italiano, né? E com uma desenvoltura, assim, uma facilidade, aparentemente, né? Claro que o cara é um ator, então pode ser que tenha sido todo atuado, né? Mas da forma que saiu foi muito bacana. E sobre o Clube da Luta, eu ia perguntar pra você já leu o livro? Não li, eu acho que tem livro, eu acho que eu nem sabia disso. Tem o livro. O meu comentário para você é que eu acho que essa é uma raridade para mim, onde que eu acho que o filme ficou melhor do que o livro, porque a forma como que o filme coloca a cronologia dos eventos ajuda bastante a você não ter o spoiler, né, para você não saber o que está acontecendo. E já no livro, você já de cara, não logo de cara, mas logo você já sabe qual é o barato da história. Então, esse era o comentário que eu ia fazer sobre o Clube da Luta, que é um filme bem legal. bacana. Pô, eu achei que você fosse me recomendar para ler o livro, agora você me deixa sem vontade de ler o livro, tá vendo? Bom, a gente já falou de livros, músicas e filmes. Normalmente é isso que a gente costuma perguntar aqui pro pessoal, mas vamos fazer um negócio diferente aqui. Em termos de podcast, como a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, o que você teria para recomendar para a gente aí? Eu ouço bastante podcast. Então, se você pegar o meu agregador de feeds, deve ter entre uns 25 e 30. Tem bastante coisa. Claro que não dá tempo de ouvir isso tudo, mas eu ouço dependendo da demanda, né? Se tem bastante tempo, se não tem.
Mas eu diria que o meu top 5 que eu estou sempre ouvindo, sai toda semana e eu, em geral, vou lá e pego. O primeiro é o Bad Voltage. Ele é apresentado por 4 pessoas da comunidade assim, Linux, open source e tudo mais, mas eles falam de uma variedade de assuntos, não apenas sobre tecnologia. Então, eles discutem geralmente coisas polêmicas, assim, são Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido. Então, eles já falaram sobre controle de armas, religião, tópicos que são, assim, para essas áreas, relativamente polêmicos. Só que eles fazem isso de uma forma, assim, com bastante maturidade. Então, todo mundo discute, tem um fórum também que o pessoal pode participar, discutir, é bem legal. Outro que eu também costumo ouvir bastante é o Everyday Linux. Esse, por sinal, foi o primeiro podcast que eu comecei a ouvir e foi o podcast que me fez melhorar bastante no ouvir do inglês. Melhorou assim, de entender inglês. Eu ouvi durante bastante tempo, acho que foi uma das coisas que mais me ajudou nesse caso. É um grupo de 3 pessoas que eles nem se conhecem pessoalmente, talvez já tenham se contado uma vez, mas no começo eles não se conheciam, cada um de um lugar dos Estados Unidos, e eles falam, apesar do nome do podcast ser Everyday Linux, eles falam, na verdade, de como foi a semana deles em geral, e de vez em quando eles falam uma coisa ou outra de tecnologia, como é que foi o open source e tal, mas curiosamente o foco do podcast não é Linux, é tudo menos isso. É só que tipo, o cotidiano deles é Linux, eles usam bastante e tal, mas eles falam na vida deles, da cultura americana, etc. Esses são os estrangeiros que eu mais ouço. Eu tenho outros também, mas não vou falar, eu vou demorar muito. Aí, falando alguns brasileiros, para contar o top 5. Eu gosto bastante do Hackencast, do Magno. O Hackencast demora um pouquinho para sair, mas geralmente quando sai, a gente fica na expectativa, opa, saiu, eu vou ouvir. Porque assim, é muito bem editado. O Magno, ele para uma parte considerável do tempo dele, ele tenta deixar com bastante qualidade. Então fica bem maneiro. Ele aborda assuntos do tipo, tem ele e mais um amigo dele, eles falam de coisas a ver com tecnologia, mundo open source, esse tipo de coisa. E sempre tem algum convidado diferente. E um quarto podcast é o seu podcast. Eu acho bastante legal a ideia de, em vez de só discutir sobre assuntos, né, das coisas e tal, sempre chamar alguma pessoa, conhecer a vida da pessoa. Isso é bastante legal. Às vezes você pensa em coisas que as pessoas fazem que você nunca pensou em fazer. É bastante maneiro. Eu diria que em quinto lugar, um que eu conheci há bem pouco tempo, talvez esse ano, é o Papo Acessível, que é um pessoal que, se eu não me engano, tem uma pessoa que é deficiente física, uma que é deficiente visual, deve ser um Papo Acessível, mas assim, o podcast dele é muito bem editado, tem uma ótima qualidade, geralmente, pelos que eu vi, eles discutem os assuntos são variados, assim, não tem um nicho, mas eles discutem com bastante maturidade. Assim, é meio raro, porque geralmente podcast às vezes é muito risinho, então muito só falar futilidades e tal. Eles realmente discutem de forma legal esses assuntos. Então, top 5. Bom, eu acho que é isso aí. Eu fiquei a maior parte do tempo ouvindo e anotando as dicas aí de leitura, né? Você e o Og são duas pessoas que leem bastante e é um negócio que eu tô tentando até fazer para dar uma relaxada na cabeça. Acho muito interessante ler livros. Eu preciso voltar, na verdade. Eu estava com o hábito, agora eu parei. Mas valeu aí pela entrevista, Thiago. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi um prazer também. Espera aí, quem sabe a gente marca uma outra oportunidade aí pra gente conversar sobre os outros assuntos. E é isso aí. Valeu, valeu, Og. Valeu. Depois, Thiago, a gente tem que combinar aí, porque tem muita coisa ainda que não conversamos sobre Arch Linux, sobre os seus vídeos no Vimeo, sobre a sua conta no GitHub e as coisas que você está fazendo, e até mesmo as coisas que você vai fazer aí no futuro, que a gente nem conversou sobre o seu lado profissional, mas acho que vai ter que ficar para outro episódio. Mas obrigado por você ter achado um tempinho aí para conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. Tranquilo.